Enquanto as pessoas estão tentando definir qual que será o próximo preço do Bitcoin, 150, 120 mil dólares, 200 mil dólares, enquanto as pessoas estão tentando entender se a gente rompeu ou não o all-time high, eu e os meus clientes estamos fazendo dinheiro. E sim, a gente está usando esse momento exatamente para abrir e fechar operações, aproveitando todas as oportunidades que estão no curto prazo. E isso está fazendo com que simplesmente o nosso patrimônio aumente. E na análise de hoje eu vou te explicar como que você também pode fazer dinheiro. Independente daquilo que você acha, independente daquele ponto-alvo que você está esperando. Saiba extrair todas as movimentações que o mercado te entrega. E muitas dessas movimentações elas estão nas altcoins. E vou te apresentar como em questão de 2 dias eu coloquei 38% no bolso, exatamente com uma altcoin. Bom, Guiteles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, ontem, dentro da carteira Rumo ao Milhão, às 15 horas ali, a gente liquidou as nossas posições em Ronin. Nós vendemos Ronin em 71 centavos. Olha que legal. Quando a gente olha para o gráfico de Ronin, a gente viu que ela teve uma correção ali logo em seguida. Lembre-se que a gente fez compra desse ativo lá em 66, a gente surfou uma movimentação ali de 9% em questão de 2 dias. E o ativo teve uma correção ali do seu topo de 8%, ou seja, ele devolveu 100% da alta que nós fizemos em 2 dias. Só que, obviamente, de maneira estratégica, a gente realizou os nossos lucros, a gente distribuiu nossas posições, a gente simplesmente colocou aquele dinheiro no nosso bolso. Porque nesse momento, quando a gente olha para o mercado, estamos vivenciando lateralização dentro dos ativos. E as lateralizações, elas nos dão excelentes oportunidades de comprar na base e vender no topo de uma lateralização. Essa lateralização vai acontecer para o resto da vida. Olha só, a Ronin aqui está mostrando que a média de 200 períodos está sendo um excelente sinal. Foi um sinal de rejeição, foi um sinal de rejeição, sinal de rejeição. Mais uma vez a gente chegou perto desse ativo e teve um sinal de rejeição. E para que você entenda, eu comprei Ronin em 66 centavos, eu vendi em 71 centavos e na data de hoje eu volto para compra novamente e recompro esse ativo em 67 centavos mais uma vez. Só para mostrar a cobra morta, aqui na data de hoje a gente recompra Ronin em 67 centavos. E assim a gente vem lucrando ao longo dessas lateralizações. Enquanto o mercado está no lenga-lenga, enquanto o mercado está tentando tomar decisões, a gente simplesmente está operando e colocando esse dinheiro no nosso bolso. Gui, você está sendo um trader, você está sendo um scalper, você está olhando para o curto prazo? Olha só, eu estou olhando para onde está tendo oportunidades. Se os ativos estão estagnados, eu vou tradar. Se os ativos estão entregando volatilidade para cima, eu vou me expor. Mas o fato é, não dá para eu simplesmente ficar aqui aguardando dia após dia. Olha só, se a gente olhar para a Ronin, ela está no mesmo patamar do preço que dia 10 de maio. Ou seja, do dia 10 de maio, as pessoas que estão rodando estão no 0 a 0. Enquanto isso, a carteira Rumo ao Milhão está comprando e está vendendo os ativos. A XBT também, essa entregou uma excelente oportunidade dentro da carteira Rumo ao Milhão, porque a gente comprou esse ativo em 18 centavos no domingo, e eu quero que você veja que esse ativo ele chegou a subir 42% a partir do preço que nós compramos no domingo. Meu caro, 42% em questão de 2 ou 3 dias, eu não nego, eu realizo sim. Gui, mas esse ativo pode subir muito mais, ele pode ir parar em patamares de preço de 1, 2 dólares e você poderia lucrar muito mais. Olha só, eu prefiro lucrar pouco e com consistência, garantindo que aquele lucro é meu. Meu caro, em 3 dias fazer 42% de lucro, isso para mim é um absurdo, não tem ativo nenhum no mundo que me proporcione isso. Uma empresa dá trabalho pra caramba para você ter 42% do valor que você investiu. Qualquer ativo financeiro, você vai levar anos aí. Dentro de cripto, a gente consegue fazer isso em alguns dias. E sim, para mostrar a cobra morta, a gente volta lá dentro da carteira Rumo ao Milhão
E olha o post que eu fiz na data de ontem, às 20 horas, nós vamos vender metade das nossas posições de AIXBT em 24 centavos. Olha o print aqui, ó. Por que eu vendi em 24 centavos? Simples. Rompimento de resistência. Se 80% dos rompimentos eles são falsos, o que a gente deve fazer para lucrar em 80% das vezes? Simplesmente operar contra o rompimento. Então, quando a gente faz um rompimento na data de ontem, de AIXBT, a gente ainda nem tinha esse candle de rejeição aqui, eu já decido vender 50% das posições. E se a gente olhar ali, quando eu fiz a venda de Ronin, eu também liquidei o restante das posições, ou seja, zerei o restante das posições em 23 centavos de AIXBT. Tá ótimo para mim, tá ótimo em questão de 3 dias colocar uma parcela ali no bolso, pô, uma movimentação que me entregou 32% daquele capital que eu investi. E é exatamente isso que eu quero, e é exatamente assim que eu venho surfando esse ciclo. Olha só. Bitcoin está em uma zona de all-time high. Essa é uma zona de extremo risco para você comprar os ativos e ficar investido. Porque saiba, meu caro, se Bitcoin rejeitar essa zona de all-time high, aqui pode ser um topo histórico, aonde a gente vai vivenciar 2 anos de queda pela frente. Ficar com altcoins na mão nesse momento e até mesmo com Bitcoin é uma loucura, será uma catástrofe para o seu patrimônio. Então, diante disso, eu prefiro usar totalmente estrutura nas minhas operações. Compro com stop, vou comprando, vou vendendo, vou tradando os ativos e conforme eu vou fazendo isso, esse gráfico vai subindo cada vez mais. Olha para o gráfico do patrimônio da carteira rumo ao milhão. Nós estamos em uma crescente consistente no nosso patrimônio. Inclusive, nos últimos dias aqui, a gente está com uma exponencialidade muito boa na nossa multiplicação de capital. O porquê? Nesse momento, o mercado está lateral e ele nos deu a oportunidade de vestir o chapéu de trader. Então, eu, Gui Teles, vou tradar. Eu já falei para você que eu não invisto por conta de bons projetos, eu não invisto por conta de fundamentos e eu não invisto porque eu sou um trader, ou porque eu sou um position trader, ou porque eu sou um investidor. Eu invisto porque eu sou um especulador e eu quero aumentar o meu patrimônio. Esse sempre foi o meu foco nos investimentos. Eu não quero saber quantos bitcoins eu tenho na minha carteira, eu quero saber quantos dólares eu tenho na minha conta bancária, porque para eu poder prover a segurança para minha família, o conforto, para eu ter minha liberdade financeira, quando eu vou num restaurante e eu peço alguma coisa para comer, o que chega no final ali é uma continha em dólar. Quando eu preciso comprar qualquer coisa, a conta ela vem em dólar. Então, eu preservo o dólar nesse jogo. Meu patrimônio está envolvido em dólar. No dia que o Bitcoin se tornar a moeda global e as coisas forem precificadas em Bitcoin e não em dólar, aí o meu foco passa a ser acumular o meu patrimônio em Bitcoin. Mas enquanto isso não aconteça, meu caro, desculpa, eu estou aqui para multiplicar dinheiro. Ah, Gui, mas você é um especulador? Sim, eu sou um excelente especulador. O meu foco é especular, o meu foco é multiplicar dinheiro, porque, novamente, o que paga a liberdade da minha família é somente o dinheiro. O conforto só vem com dinheiro. A segurança só vem com dinheiro. E ter uma consistência no acúmulo de patrimônio é exatamente o que me faz ter tudo isso. Utilizo de técnicas de curto prazo, de longo prazo, utilizo qualquer técnica que esteja funcionando em um determinado momento, tá? Bom, por mais que eu tenha feito as vendas na data de ontem, hoje eu já acordo com um sentimento um pouco diferente. Se a gente olha para alguns ativos, por exemplo, como Neon está se segurando na média de 200 períodos. Já falei recentemente que esse era um ativo interessante. Quando a gente teve essa movimentação de alta aqui, algumas carteiras interessantes movimentaram também, tá? Obviamente a gente não entra em meio à movimentação, a gente aguarda a correção. Neon está mostrando uma região de suporte aqui, cara, é um ativo que hoje eu olho para ele num interesse de compra, ainda mais vendo que a queda de ontem, olha só, todos os ativos caíram na data de ontem, né? Ronin, AIXBT, tudo caiu na data de ontem. A gente viu ele perdendo o fundo e não dando continuidade. Isso daqui é um sinal de violinada. Seria interessante de olhar para esse ativo com carinho para poder fazer entradas também.
vê-lo, a gente tem a mesma coisa ali acontecendo. Quando a gente olha para esse ativo, está se segurando acima da média de 200 períodos também. Obviamente que a gente não compra e esquece o ativo na carteira, estruturação na sua operação. Isso é, colocar um stop em um ponto muito claro, acompanhar a operação, ver se você vai ser biolinado, se você precisa reentrar ou não, se o risco aumentou ou não e você vai continuar naquela operação ou não. Você precisa avaliar tudo isso. Entenda que investir, enriquecer, não é você vir aqui no meu canal e pegar uma análise, uma call solta, acreditando que você vai enriquecer. Para que você enriqueça, você precisa pegar uma call não solta, mas uma call completa, gerenciar, analisar, acompanhar aquilo ali e seguir para ver se vale a pena ou não. Entenda, nem 100% das compras elas dão certo. Por exemplo, na data de hoje, eu recomprei Ronin mais uma vez aqui em 66 centavos, mas como eu estou te apresentando no post aqui, o ativo ele tem um stop muito claro, tá? Onde sim eu saio da posição se ele vem perder o fundo aqui, o fundo que mostrou sendo um suporte na média de 200 períodos, sim, eu me desfaço dessa posição, eu volto a ficar com caixa com esse capital, mas de uma maneira muito estruturada. E como que eu faço para ter acesso a essas informações, né? Como que eu faço para poder identificar esses movimentos? Olha só, eu já te falei diversas vezes aqui no canal que eu compro informações privilegiadas e eu pago muito caro por isso. Dá uma olhada. Quando a gente olha para esses indicadores aqui, são indicadores que são muito caros para a gente ter acesso, por exemplo, transações que vão para as corretoras, se a gente está tendo realizações de lucro, se a gente está tendo realizações de prejuízo, o que, que a gente está tendo, se as baleias estão enviando ativos para as corretoras ou não, essas informações são extremamente caras. Mas eu quero que você entenda que tem muitos indicadores que você nunca vai ver eles expostos ao público por conta de contratos. E olha o nível disso daqui. Sharp é um dos principais indicadores da Glassnode, que é esse indicador que você está vendo aqui. Esse indicador nos mostra os territórios mais favoráveis para a gente ficar investidos e os territórios para a gente ficar fora, protegidos. Quando você olha para o Sharp aqui, a gente está vendo uma atualização diária com delay de um dia. Para que eu tenha atualização a cada 1 hora desse mesmo indicador que você está vendo aqui, eu pago muito caro por isso. Olha só, esse Sharp é o mesmo que esse Sharp aqui. Só que aqui eu tenho uma atualização a cada 1 hora. Aqui eu tenho uma atualização diária com delay de um dia, ou seja, aqui eu estou vendo as informações do fechamento do dia 27 e hoje é dia 28. Agora, se eu quiser ver as atualizações hora após hora, eu preciso pagar mais caro por isso. E olha só, eu já falei para você que eu invisto mais de 100 mil reais por ano para que eu possa ter acesso a informações privilegiadas. Algumas pessoas não acreditam. E olha só, eu vou te mostrar quanto que eu pago só para ter esse indicador atualizado a cada hora. Aqui está o contrato somente desse indicador. Entenda que eu tenho um plano extremamente caro para ter acesso ao Sharp com um dia de delay. E se eu quiser ter acesso a ele, que atualize a cada 1 hora, eu preciso pagar 5 mil dólares a mais por ano só para que venha escrito isso daqui. Resultados no mesmo dia. Ou seja, para que você consiga ter essas informações, para que você consiga estar à frente do mercado, sim, meu caro, você precisa investir. Eu invisto muito, cara, pagar 5 mil dólares a mais por ano para ter apenas um dia de informação na frente de algumas pessoas, é o que faz com que realmente eu consiga estar à frente de outros players. Porque a maioria das pessoas não tem condições de comprar esses indicadores, de fazer essas assinaturas. Primeiro ponto, você precisa ter uma empresa sediada nos Estados Unidos para você conseguir alguns tipos de informação. Muitas dessas informações elas não podem ser expostas ao público por conta de contratos. Eu não posso vir aqui abrir todos os indicadores que eu tenho e falar para você exatamente como que esses indicadores funcionam, porque eu assinei uma cláusula, se eu fizer isso, eu tenho uma multa a ser cumprida. Ou seja,
Muitas das minhas decisões, elas não são porque eu sou um gênio, porque eu simplesmente tenho, cara, grande capacidade mental. Eu já te expliquei que eu repeti até mesmo a quarta série, simplesmente as minhas notas elas sempre foram medianas. Para mim, 5 era o que eu precisava para passar da escola, era exatamente o número que vinha nas minhas notas, nunca fui um gênio. Só que eu tenho uma vantagem competitiva porque eu invisto em indicadores, eu invisto em informações privilegiadas, eu invisto em coisas que me mostram um sinal de compra ou um sinal de venda antecipado em relação às outras pessoas. É por conta disso que eu consegui vender Ronin na data de ontem em 71 centavos e recomprar ela hoje em 65 centavos, simplesmente seguindo indicadores, seguindo os dados. Meus investimentos são totalmente sem achismo, de maneira fria e calculista. Os dados apontaram, ótimo, eu estou comprado. Os dados apontaram venda, ótimo, eu estou vendido e eu não quero nem saber o que vai acontecer, beleza? Bom, quando a gente olha para o Bitcoin, a gente está vendo um enfraquecimento ali no gráfico de 4 horas, tá? A gente está dentro de uma região de all-time high, então dentro dessa região a gente tem que tomar muito cuidado. A gente rompeu ali a máxima histórica, fez um pullback, esse pullback se mostrou saudável, mas a gente está com uma deficiência para poder fazer um pivô de alta. Aqui a gente tem que tomar cuidado com todas as altcoins e até mesmo com Bitcoin. Mesmo as compras que eu fiz na data de hoje em Ronin, se Bitcoin começar a azedar, não tem nenhum ativo que eu vá investir. Neon, não vou investir se o Bitcoin começar a azedar. Velo, não vou investir se o Bitcoin começar a azedar. Inclusive, se o Bitcoin começar a azedar, eu não vou segurar as posições que eu tenho comprado dentro da carteira. Ou simplesmente liquidar tudo, ficar com caixa formado mais uma vez. Eu acredito que a gente vai buscar uma nova máxima histórica? Acredito que sim, porque as carteiras continuam em consenso de acumulação. Nos últimos dias eu falei com você que havia diminuído um pouco esse consenso de acumulação, poderia ser apenas o final de semana. Sim, foi apenas o final de semana, na data de hoje a gente já volta com uma acumulação ali um pouco mais consistente, né? Lembrando que segunda-feira foi feriado aqui nos Estados Unidos. E quando a gente olha para isso daqui, eu vejo que a gente tem sim combustível para poder subir, mas não é porque eu acho que a gente vai subir que eu vou simplesmente comprar o Bitcoin e ficar rodando acreditando que essa alta ela vai ser infinita. Não. As minhas operações elas são totalmente estruturadas e eu estou pronto, preparado para vender e ficar com 90% em caixa mais uma vez, caso eu precise fazer isso, que foi exatamente o que eu fiz em dezembro de 2024. Me proteger de todas as quedas, proteger todos os meus clientes de todas as quedas. Se você quiser ser um cliente meu, se você quiser copiar e colar os meus resultados, ou melhor, se você quiser que eu mando na tela do seu celular aquilo que eu estou comprando, aquilo que eu estou vendendo, se você quiser saber quando eu compro Ronin em 71 centavos, quando eu vendo Ronin em 71 centavos, quando eu compro ela em 67 centavos, eu posso fazer isso por você. Eu posso enviar uma mensagem na tela do seu celular e você só precisa fazer exatamente aquilo que eu estou fazendo. Para que você tenha acesso a isso, basta você entrar para a carteira Rumo ao Milhão. Abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link que te direciona para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela é para você ou não, se faz sentido para você ou não. Basicamente, ela é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. Mas assista esse vídeo, veja se faz sentido para você comprar e vender os ativos. Se faz sentido para você focar no crescimento do seu patrimônio e não de uma maneira rápida. Não estou prometendo enriquecimento aqui para todo mundo da noite para o dia. Estou prometendo que uma estratégia consistente ao longo dos anos. Afinal de contas, quando a gente olha para o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão, se tem uma palavra para isso daqui, é consistência, desde o início da sua carteira. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão é para você ou não. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde eu te mando essas notificações de compra e de venda, que é exatamente essas notificações aqui, igual de compra ou venda de Ronin, de venda de AIXBT, todas essas notificações aqui é uma decisão. Você vai ter acesso a um app exclusivo meu, ou você pode acessar pelo browser aqui também, que é exatamente a nossa plataforma, onde eu sempre explico como que é as nossas decisões e as nossas estratégias. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. No atendimento, nós vamos sanar essas suas dúvidas.
Mas entenda, meu caro, se você está procurando exatamente alguém que te mostre o caminho das pedras, que compra, venda os ativos, que tem uma carteira dinâmica, que está focado em crescimento patrimonial e não jogar uma moedinha para o alto e ver se acerta ou não uma movimentação, eu, Gui Teles, posso te ajudar nessa sua jornada. Se você quer uma carteira para comprar 10 bons ativos para você rodar nos próximos 5 anos, não, eu não sou o cara que vou te ajudar nessa jornada. Porque para mim só se roda projeto quando a gente está em fase de capitulação cíclica no Bitcoin. Fora esse período, eu compro e vendo todos os projetos. Eu pego o lucro, coloco aquilo no meu bolso e vou esperar a próxima oportunidade. Se você quiser estar junto comigo, posso te ajudar na carteira Rumo a 1 Milhão, primeiro link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!